confrade, tudo bem? Hoje, 29 de outubro de 2023, tivemos o GP do México e eu achei que foi uma corrida boa. Teve bastante disputas, né, do segundo para trás e foi muito boa. Eu achei que foi muito boa a corrida. Começando por uma largada muito boa do Vespa e uma largada não tão boa. Aliás, uma largada não muito boa das duas Ferraris, né? Mas ontem eu tinha falado que eles tinham que combinar alguma coisa para não tomarem do Vespa. Não ia me surpreender se o Vespa fizesse a primeira curva na frente. Mas eles podem até ter combinado, mas na hora não souberam executar, porque os dois largaram mal. Tanto o Leclerc, famoso Percival, quanto o Sainz. O Vespa largou melhor e enfiou o carro no meio dos dois e foi embora, né? Quer dizer, aí o Pérez, eles largaram tão mal que o Pérez, que estava largando lá atrás, o Pérez conseguiu também pegar o vácuo, né, do pessoal, das duas Ferraris, e aí também pegou o vácuo do Vespa também, né? Então ele tinha 3 carros para ele pegar o vácuo, né? Por isso que ele deu essa super largada, no meio da reta ele tirou por fora, né, para tentar passar, só que aí quando ele foi fazer a curva, Deus me livre, né? Ele deu no meio da Ferrari, ele deu no meio do Leclerc. Eu não sei, o Leclerc deu sorte de continuar na corrida, porque foi uma barbeiragem brava do Pérez, porque não é que ele pegou, você vai falar, não, mas estragou o bico dianteiro, né? Mas ele pegou no meio do carro, né? Ele encaixou as rodas no meio do carro do Leclerc, assim, né? É que a roda da frente dele bateu no bico do Leclerc, né? Não, culpa totalmente do Pérez. Leclerc não tem culpa nenhuma disso daí, né? Então ele estava, inclusive se o Pérez não está ali, ele ia dividir a curva, né, com o Verstappen, provavelmente ia perder a dividida, porque o Verstappen já estava por dentro, mas ele ia dividir, né? Pelo menos era o que parecia. Então o Pérez, né, o piloto da casa, com a torcida, fez uma festa muito bonita lá no autódromo, né? Ele fez uma barbeiragem assim tremenda barbeiragem do Pérez, e frustrou todo mundo. E depois vaiaram um pouquinho o Leclerc, não tanto, mas vaiaram. Apesar que eu vou falar uma coisa para você, confrade, a vaia no esporte ela é legítima, né? O que não é legítimo é você xingar, é você ameaçar, é cometer violência. Isso não é legítimo, isso não é válido, né? Isso é o fim da picada. Coisa que acontece muito aqui no nosso país, inclusive. Mas a vaia, o bu, isso é legítimo, entendeu? Então, quer dizer, piloto ou atleta nenhum, de modalidade nenhuma, pode ter medo da vaia ou ficar dizendo, não pode vaiar. Não. Pode vaiar sim, vaiar é legítimo pra caramba. Ainda acho que o conselheiro da Red Bull tem que tomar a vaia aqui em Interlagos, a maior vaia da história dele, entendeu? Pelo que ele falou do sul-americano. Então, a vaia é legítima e tem a acontecer, né? Mas vamos falar da corrida? E tem muito vídeo hoje, hein? Então hoje fica esperto aí. E eu não tô com os vídeos aqui, eu só sei os vídeos que tem. Vai ser duro pra mim também isso aqui hoje, não vai ser fácil não. Mas vamos tentar junto aí, né? Vocês sempre me dando força. Muito obrigado, né, pela força. É impressionante o carinho de vocês com a gente aqui. Eu fico até comovido às vezes. Bom, vamos lá. Chegamos aí no final com o Vespa ganhando a corrida, né, fazendo o que tem que fazer. A corrida teve 2 partes, né, porque depois nós vamos falar do acidente do Magnussen. O acidente do Magnussen foi bem na metade da corrida, na volta 35, né? Então, uma corrida de 71 voltas, foi bem na metade. O Vespa largou muito bem na primeira largada e passou as 2 Ferraris, e as 2 Ferraris não largaram bem. E depois na segunda largada, que ele estava em primeiro, que ele podia tomar, né, dos caras atrás, largou muito bem e não tomou de ninguém, e ao contrário, foi abrindo, né? Ele abriu todo aquele temporal. Vamos falar por quê também, né? Não é porque o carro dele tem toda essa diferença. Nós vamos falar por quê. O Pérez, né, saiu da corrida, o Magnussen, o acidente do Magnussen, vamos ver aí. Vocês vão ver que o Magnussen tem algum problema no carro, provavelmente foi a suspensão que quebrou.
que o Magnussen vira para a direita e o carro vai para a esquerda. A hora que ele passa na zebra deve ter quebrado a suspensão, o carro foi para a esquerda, uma pouca área de escape ali, uma porrada, e se ele não tira a mão do volante, arrebenta a mão dele. Ele foi muito rápido em tirar a mão do volante antes de bater, né? E mesmo assim deu uma machucada na mão, porque a batida foi tão forte que mesmo ele tirando a mão do volante, a hora que bateu, ele bateu a mão, principalmente a mão esquerda, ele bateu na carenagem do carro. Então deve ter dado uma machucada, mas talvez não tenha nada demais. Mas se ele continua com a mão no volante, arrebenta a mão dele. Aí tivemos o Alonso, que teve que abandonar a corrida, né? Não sei se tem algum problema no carro, a Aston Martin não falou, mas a gente viu o carro do Alonso hoje muito ao contrário do que ele gosta. Hoje não, final de semana inteiro, né? O Alonso gosta de um carro dianteiro, um carro que sai de frente, e a Aston Martin está saindo de traseira, né? Tanto é que o Alonso deu 2 rodadas, uma na sexta e outra no sábado, perdendo a traseira, né? Inclusive uma delas numa curva de baixa, onde é difícil perder a traseira ali. Tá algum problema no carro, né? E, como eu sempre falo, não existe piloto milagroso. O carro, quando estava bom, o Alonso estava lá na frente. O carro ficou ruim, o Alonso foi lá para trás e acabou, fim de papo. Não tem essa história, né? Não tem milagre. O piloto depende do carro. Aí o Stroll também, que teve que sair da corrida, teve um acidente com o Bottas. Ali eu não vi ainda também Cameron Board, porque senão o vídeo ia demorar. Eu acho que tá para um incidente de corrida. O Idle Stroll deu um mergulhão aí para passar o Bottas, mas ele conseguiu segurar o carro. Não é que ele bateu no Bottas, ele conseguiu segurar o carro, o Bottas não, achou que talvez ele não fosse conseguir e voltou, né, para cima dele. Então ali eu acho meio um incidente de corrida. Mas depois eu vou ver a Cameron Board direitinho para ver se é isso mesmo. Logan Sargent, né, 16º, uma volta atrás. Daí o Zhu, Alfa Romeo bem nos treinos, né? Q3, tudo, mas na corrida fica, né? Não tem jeito, fica mesmo, né? Eu falei isso ontem. Depois o Nico Hülkenberg teve pegas muito bons na corrida, com vários pilotos, né? E aí o Yuki, né? O Yuki Tsunoda, 12º, que para mim ia ser o piloto da corrida, porque ele largou lá de trás do grid, em último, e já estava chegando no Ricciardo. Ele estava 2 carros do Ricciardo, no meio da corrida. E aí o Yuki também fez uma barbeiragem. Não foi igual a do Pérez, mas foi uma barbeiragem. Foi culpa dele o acidente. Quando ele tentou passar o Piastri por fora, né? Na curva 1, ele virou o volante antes do tempo, né? E aí ele acertou o Piastri. Tudo bem, o Piastri fez uma freada mais longa, mas eles estavam em disputa, né? Então o Tsunoda tinha que imaginar que o Piastri não ia dar uma freada normal, porque eles estavam disputando. Então o Piastri freou um pouquinho depois, né? E acabou o Yuki, na hora que ele foi fazer a curva, ele que bateu no Piastri, então a culpa foi dele. Uma pena. Eu não sei se vocês repararam, eu falo muito do traçado do Yuki Tsunoda, a tocada dele, né? Mostrou, um pouco antes deles baterem, mostrou por cima, e deu para ver, na televisão isso, né? No F1 TV também, deu para ver por cima, né? O traçado dele, como é clássico, como é bonito o traçado do Tsunoda, né? Ele chegando no Piastri, com uma AlphaTauri em cima de uma McLaren, realmente é muito, muito bom, né? Mas aí ele bateu e estragou o que ele vinha fazendo. Ele bateu, foi para último, se recuperou bem ainda, chegou em 12º. Depois o Gasly, em 11º, eu achei que fosse ter um peguinha ali com o Ocon, que chegou em 10º, mas não teve pega, porque eles não se bicam muito, né? Apesar da equipe dizer que agora eles são amiguinhos, não são amiguinhos. E é isso aí, não deu para ele. Aí o Albon, em 9º, Albon muito bem, né? Muito bem o Albon. O ano inteiro, né? Um dos melhores pilotos do ano, o Alex Albon, para o carro que ele tem. Né? Depois o Piastri, em 8º, o Piastri tomou um couro impressionante do Norris, que também largou lá atrás. E depois, na segunda largada, o Norris largou muito mal, passou o mundo por ele.
né? Ele teve que recuperar, em meia corrida, ele teve que sair quase de último para quinto. Ele foi muito bem, o Norris, na segunda parte da corrida. Já estava indo bem na primeira, e na segunda parte ele foi muito bem, porque ele largou muito mal, né? E conseguiu passar um monte de gente. Aliás, as duas ultrapassagens mais bonitas da corrida foram do Norris, né? A primeira ultrapassagem dele, que foi de cinema, foi sobre o Ricciardo. Olha como ele espera o Ricciardo, para ele não bater, como ele está por fora, na câmera on-board, você vê que ele espera o Ricciardo virar o volante para ele virar logo em seguida, para não ter perigo de ele bater no Ricciardo, ele estando por fora, entendeu? Então você vê que ele foi uma ultrapassagem realmente de cinema, uma ultrapassagem muito bonita. Para mim, o Norris, o piloto da corrida, inclusive, né? Não sei se ele ganhou ou não, mas é o meu piloto da corrida. Se redimiu muito da corrida anterior, onde ele deixou a porta aberta pro Vespa, lá nos Estados Unidos, e tentando dar um X impossível numa reta de 150 metros. Não existe isso, né? Você não dá um X numa reta de 150 metros. Então, foi muito mal naquela disputa com o Vespa, mas hoje se redimiu fazendo uma corrida sensacional. O Ricciardo, já falei dele também, fez uma corrida sensacional, 7º lugar. Eu falei para vocês que o Ricciardo não ia aguentar o pelotão, mas ele aguentou, por exemplo, o Piastri e não conseguiu ultrapassá-lo, né? Ele chegou 2 segundos na frente do Piastri. Foi muito bem o Ricciardo também, muito bem. Vamos para o Sainz. Sainz fez a corrida que deu, né? Chegou só 4 segundos atrás do Percival. A Ferrari eu achei que foi melhor do que eu esperava, fazendo o 3º e 4º, né? Eu achei que, por exemplo, o Russell e o Norris fossem chegar na frente da Ferrari. Apesar que o Norris, quando ele largou em último, já não esperava mais isso, né? Mas pelo menos o Piastri, entendeu? Mas não, as Ferrari foram bem, né? E fizeram aí um 3º e 4º. O Hamilton fez uma ótima corrida também. E vou falar uma coisa para você. Essa diferença aqui de 13 segundos, de quase 14 segundos para o Vespa, ela é real. O que acontece aqui é o seguinte: na relargada, todo mundo foi com pneu duro, e o Hamilton e o Russell foram de pneu médio, né, para fazer 35 voltas. Então, o Hamilton não podia acelerar tudo, porque senão ele destruía os pneus dele. Então, na hora que ele abriu uma vantagem do Leclerc, o que ele fez? Ele tirou o pé para manter aquela vantagem. Ele não tentou ir atrás do Vespa, porque se ele tentasse ir atrás do Vespa, ele ia acabar com os pneus dele e ia tomar, inclusive, do Leclerc. Então, ele manteve a vantagem pro Leclerc, e na última volta ele fez a melhor volta da corrida. Você vê que ele tinha pneu sobrando, né? Por isso que essa vantagem de 13 segundos e 8 aqui não é real, né? Essa vantagem poderia ser menos de 10 segundos, inclusive. O que é um avanço muito grande para a Mercedes, né? Se ela chegasse aqui, a realidade, né, fosse mostrada aqui. Se o Hamilton tivesse tentado, ele estava com o pneu sobrando, né? Ele tirou muito o pé, porque ele não precisava chegar 14 segundos atrás, né? Ele tinha tanto pneu ainda que ele conseguiu fazer a melhor volta na última volta, né? E o Vespa, né? Já falei dele. O que ele precisou fazer era largar bem nas duas vezes, e ele fez. Muito bem na primeira, muito bem na segunda. Talvez a segunda, o pessoal fala muito da primeira, porque na primeira teve ultrapassagem. Mas na segunda, talvez ele tenha largado até melhor, né? Porque ninguém que estava atrás dele teve a menor chance de ultrapassá-lo, né, no final da reta, pegando o vácuo. Então ele foi muito bem mesmo. Bom, pessoal, vamos agora ver como é que está a pontuação. O Vespa, 491 pontos. Ele tem mais que o dobro de pontos do Pérez, né? Se dá o ponto do Pérez, o Pérez teria 480. O Vespa tem 491 pontos. É impressionante. Bateu o recorde de vitórias também,
né? Encostou no Prost. Agora ele tem o mesmo número de vitórias do Prost. Ele bateu o recorde de vitórias numa temporada, que era dele mesmo, ano passado, e agora tem o mesmo número de vitórias do Prost, né? Para quem gosta, eu não gosto muito de número, né? Na época do Prost tinha 10 corridas a menos por ano, 8 corridas a menos por ano, né? Então é evidente que, né, o Prost tinha muito menos chance de ter um número maior do que tem todos esses pilotos atuais, né? Com 22 corridas, ano que vem 23 ou 24, quer dizer. Então os números vão aumentando muito. Na época do Prost a pontuação era outra também, era tudo diferente, né? Então, mas de qualquer maneira é importante aí, a torcida gosta, tudo. E o Hamilton, né, tirou aí 20 pontos, tirou 19 pontos do Pérez. Ele estava 39 pontos atrás, agora está 20. 3 corridas para acabar o campeonato. Nós vamos ter agora o GP aqui de São Paulo, depois Las Vegas e vai acabar em Abu Dhabi. Então ele tem condição de ser o vice-campeão ainda, se o Pérez continuar desse jeito, né? Mais para trás a gente tem aqui o Sainz com 183 pontos, empatado com o Alonso, mas o Sainz está na frente, pelo número de colocação dele, né? O Alonso em quinto, com grandes chances de perder a posição para o Norris, né? O Norris está com 169, o Alonso tem grande chance de perder o quinto lugar para o Norris. O Alonso estava em terceiro, né, no começo do ano, passou metade do ano aí em terceiro. Quando tinha carro, não tem mais carro, vai caindo, é isso aí, né? O Leclerc com 166 pontos, depois o Russell 151, Piastri 87, Gasly 56, depois tem a segunda tabela aí, continua aí se você quiser para o vídeo. E vamos aqui, depois a terceira ainda, o Logan Sargent com 1 ponto, o De Vries não fez ponto. E aqui estão nos construtores, é impressionante a quantidade de pontos da Red Bull, 731. Com certeza, a não ser que aconteça uma catástrofe para eles, mas não acredito que vai acontecer, eles vão bater o recorde também de pontos de uma equipe, que é da Mercedes em 2016, não lembro quantos pontos. Eu lembro que o recorde era da Mercedes de 2016, quando tinha Hamilton e Rosberg, né? Uma dupla espetacular, né, na Mercedes, e a Mercedes era um carro dominante, como é a Red Bull hoje, só que tinha 2 pilotaços, né? Quando a Red Bull hoje só tem um pilotaço, o outro dá medo. A Ferrari 349 não está morta em relação à Mercedes, mas não está fácil. Não está fácil. Tem disputa ainda, mas não está fácil. Porque a diferença de pontos já está razoável aí, já está aí, 22 pontos. Não é fácil, mas é possível. A McLaren se consolidando aí em 4º lugar. A Aston Martin não tem mais chance de buscar a McLaren. E a McLaren não tem pouquíssima chance, quase nenhuma chance de alcançar a Ferrari. A Ferrari precisaria quebrar nessas 3 corridas que faltam, a McLaren pontuar bem com os 2 lá em cima, também é muito difícil, né? Eu já falei dos vídeos que a gente tem, né? Já falei das 2 ultrapassagens, a ultrapassagem do Norris sobre o Russell, olha ela aí, espetacular também, muito boa, não tão boa quanto a ultrapassagem que ele fez no Ricardo, mas muito boa também, né? Pegou o Russell. Eu não concordo com os comentaristas, né, que falaram que a fama do Russell é ruim porque ele é duro na disputa. Eu acho que é totalmente ao contrário, né? Piloto mole é que fica com fama ruim. Piloto duro não. O piloto duro ele fica com fama ruim quando ele é desleal. O Russell está a milhas de ser desleal, né? Ele é duro, não desleal. E toda a equipe quer um piloto duro. Então, eu não sei onde o comentarista estava com a cabeça quando falou uma asneira dessa, né? E é isso aí, acho que esse é o único vídeo que eu não tinha falado ainda. Semana que vem vamos ter o GP do Brasil aqui em São Paulo, Interlagos, né? Eu vou, vocês sabem, né? Eu tô com Covid e tudo. Ainda me deu um problema nas costas, né, que não tem nada a ver com a Covid.
eu vou tentar ir, né? Mas eu já tenho credencial, tudo, mas eu não garanto que eu vou conseguir. Porque esse problema nas costas agora está pior que a Covid passou, né? Eu posso dizer para vocês que torceram muito por mim, muito obrigado mesmo. Né? Eu tenho amigos médicos que falaram que o surto meio que voltou, apesar da imprensa não estar dizendo nada. Hospitais aí estão cheios, né? Esse amigo meu médico é um amigo meio que de infância até, né? Ele falou que o hospital onde ele trabalha está cheio de Covid. UTI, pronto-socorro, tudo. Entendeu? Então, fique esperto aí, né? Porque enche o saco, né? Faz 20 dias que eu peguei esse troço. Eu diria que eu tô bom hoje, né? Eu acho que passou, eu tô assim, da Covid, 95%. Né? Eu tô agora com um problema nas costas que não tem nada a ver. Fui pegar um troço muito pesado e travei, né? Então, mas eu vou tentar ir de qualquer jeito. Se eu não for, eu vou tentar ir. Mas se acontecer de eu não conseguir ir, né? Eu vou lá, inclusive, em Interlagos. Eu vou lá, né? Mas se lá eu ver que tá feia a coisa, que né? Eu vou tomar remédio, tudo para dor, né? De qualquer maneira, o Dude e o Mate, os dois vieram para o Brasil, né? Eles não foram em algumas corridas, porque é muita corrida, mas os dois vieram para o Brasil. Os dois estão aqui. Estão aqui não, estarão aqui. Né? Então eles não vieram, eles vêm. Eles já combinei com eles, já sabem, né? São meus amigos, sabem que eu tive Covid, tudo. Eles vêm, se eu não conseguir em Interlagos, eles vêm aqui em casa. Né? Então a gente vai ter papo, vamos fazer papo para publicar tudo, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado. A gente se vê terça-feira no Loucos, tá bom? Um abração, bom domingão, tchau.